ir a um nível maior de fé. Quantos necessitam disso? Eu necessito disso, amém? Ir a um nível maior de fé. Já vimos o que é fé, estas semanas temos falado sobre isso, sobre a fé, que é crer naquilo que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós cremos no nosso coração, amém? Que está feito, porque a palavra de Deus diz que em Cristo, em Jesus, tudo é possível àquele que crê, amém? Quantos aqui estão que creem em Jesus? Que creem no Senhor, amém? Então, nós todos necessitamos de ir a um nível maior de fé. E a fé é para o reino de Deus o que a moeda é para uma nação. Da mesma forma que através da moeda nós adquirimos nesta terra o que nós precisamos, a fé permite-nos adquirir tudo o que precisamos no âmbito eterno. Amém? Quantos já se perceberam que em cada nação, em cada país, tem a sua moeda, certo? E é através da moeda que se fazem as transações comerciais. É através da moeda que nós adquirimos os produtos que nós necessitamos para nós, verdade? No reino de Deus nós temos a fé. A fé permite-nos alcançar aquilo que está disponível no céu para cada um de nós. Amém? Porém, para nós recebermos o que existe na eternidade, nós temos que entender o que é a fé, como é que ela funciona e como podemos caminhar de acordo com ela. E vamos ver então Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz algo que muitos de nós já conhecemos, Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Mas pronto, nós temos sempre ali os nossos irmãos lá em cima que nos ajudam, não é? Então, Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Já tinha pensado nisto? Se nós não temos fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Porquê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, precisamos de acreditar que este Deus Todo-Poderoso existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, diga comigo, é impossível agradar a Deus. E se nós não o agradarmos, não vamos receber aquilo que Ele tem no seu reino. A fé está ligada à obediência, à santidade, à reverência, à adoração, ao jejum, à oração, porque nada disso tem valor se for praticado sem fé. Tudo o que nós fazemos para Deus, precisamos de fazê-lo por fé. Vamos ver Romanos capítulo 14 e versículo 23. E em Romanos 14, 23 diz: tudo o que não provém da fé é pecado. Vejam só, Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé. E depois diz: e tudo o que não é de fé é pecado. Ou seja, o que é que isto nos diz? Que tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer por fé. Muitas pessoas até podem orar, muitas pessoas podem vir à igreja, muitas pessoas podem jejuar, muitas pessoas podem adorar, mas se não o fazem por fé, isso não agrada a Deus. Os irmãos estão aqui comigo hoje? Diga comigo, sem fé é impossível eu agradar a Deus. E quantos aqui querem agradar a Deus? Então diga assim comigo bem alto, fé. Muitas pessoas pensam que a fé começa nelas. Por isso desanimam-se quando sentem que não têm a fé suficiente e não podem gerar mais para receber de Deus. Quantos aqui já se depararam com esta situação? Que parece que não tenho fé. Já lhe passou isso pela cabeça? Eu não tenho fé. Porque muitas pessoas acreditam que a fé gera-se nelas, que a fé é uma coisa delas, que a fé é uma coisa nossa, própria. Mas eu quero dizer-lhe que a origem da fé é o céu. A fé começa no céu, a fé origina-se no céu, porque a fé é de Deus. E é a partir dali, é a partir do céu que a fé opera. Para ter fé, nós temos que nascer de novo, através do Espírito de Deus, que nos dá acesso ao âmbito celestial. Então, se todos nós
A Bíblia diz que nós necessitamos de nascer de novo, verdade? Nascer de novo é quando Jesus entra na nossa vida e nós temos um encontro com Deus e nós aceitamos Jesus na nossa vida e nós nascemos de novo. E esse nascer de novo não é algo físico, verdade? Esse nascer de novo é algo espiritual, que é feito pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Então, quando o Espírito Santo entra em nós, nós somos automaticamente ativados para uma dimensão celestial. Os irmãos estão aqui? Se o Espírito Santo habita em si, você está automaticamente com algo em si, dentro de si, que o ativa para caminhar em algo que é sobrenatural. Quantos podem dizer que Deus está dentro de si? Deus habita em si, irmão. Deus habita dentro do seu coração, então você está ativado para caminhar numa dimensão sobrenatural, porque aquele que habita dentro de si não é natural, é sobrenatural. Então, para nós termos fé, nós precisamos de nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, diz-nos a palavra de Deus que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E quando isso acontece, nós recebemos uma medida de fé. Amém? Deixa-me então dizer-lhe isto. Todos nós, ou muitos de nós, pensamos que estamos em lugar neutro. Ou seja, eu não acredito em Deus, mas também não acredito no diabo. Já ouviram alguém dizer estas coisas? Mas eu quero dizer-lhe, segundo a palavra de Deus, segundo o que a Bíblia nos ensina, não há lugares neutros. Ora, você está no reino das trevas ou você está no reino da luz. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. Estão cá, irmãos? Não há outro lugar. Ou nós estamos no reino das trevas, ou nós estamos no reino da luz. E quando nós entramos no reino de Deus, mediante a fé em Jesus, nós somos ativados para o sobrenatural. Amém? Quando nós entramos no reino da luz, é-nos dada uma medida de fé. Diga comigo, eu tenho uma medida de fé que me foi dada pelo próprio Deus. Então aqui está o centro da questão. Deixe-me dizer-lhe, a medida de fé que nós recebemos é uma porção da fé do próprio Deus. Aquilo que Deus lhe dá, a fé, a medida de fé que Deus lhe dá, é algo que lhe pertence a Ele mesmo. Os irmãos estão cá. Aquilo que você tem dentro de si é algo que pertence ao próprio Deus. Você tem um pedacinho do céu dentro de si? Você tem um pedacinho de Deus dentro de si? Quando você recebe Jesus em seu coração, é-lhe dada uma medida de fé. Essa medida de fé diz a palavra de Deus que é nos dada por Deus. Então nós temos a fé de Deus. Diga comigo, eu tenho a fé de Deus. E nós, se formos a Marcos capítulo 11 e versículo 22, Marcos 11, 22, Jesus disse, tende fé, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. No original, se nós lêssemos este versículo no original, não diz tende fé em Deus, mas tende a fé de Deus. Diga comigo, de Deus. Jesus está a dizer-nos que nós temos que ter dentro de nós a fé do próprio Deus. Talvez os irmãos estão aqui hoje e eu posso não estar a fazer-me entender, mas eu quero dizer-lhe, quando nós temos Jesus no nosso coração, é-nos dada uma medida de fé, é-nos dada uma porção de fé que pertence ao próprio Deus. Você tem Deus a habitar dentro de si. Se você tem Deus a habitar dentro de si, você não é aquela pessoa que se deixa levar pelas circunstâncias, porque Deus habita dentro do seu coração. Porque você pode olhar para uma circunstância, para um problema, e ele pode parecer um gigante diante de si. Alguém já teve um gigante diante de si? Assim, um gigante. Mas vamos pensar, fisicamente, já tiveram um gigante à vossa frente? Assim, uma pessoa bem alta? E nós sentimos bem pequeninos ao pé dessa pessoa bem alta? Então, imagina esse problema. Quantas vezes os problemas são para nós esse gigante? Verdade? O gigante pode ser maior do que você, e é com certeza, mas não é maior do que o seu Deus.
O gigante que você pode ter diante de si não é maior que o seu Deus. E sabe onde habita o seu Deus? O seu Deus habita dentro de si. Então maior é aquele que está em si do que o inimigo que está no mundo. Maior é aquele que está dentro de si, que é o próprio Deus Todo-Poderoso, do que aquele que está no mundo, do que o gigante que está diante de si. Amém? Então diga comigo, eu tenho que ter a fé de Deus. Todos nós começamos as nossas vidas cristãs com uma medida de fé que nos é dada por Deus. E a fé entra em movimento através das nossas palavras. Por isso a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Cada vez que nós falamos, nós ativamos uma troca espiritual. Se não falamos as palavras da vida de Deus, existe o perigo que as nossas palavras possam trazer algo prejudicial. Então, dependendo daquilo que nós falamos, nós ativamos coisas diferentes. Pense nisto. Por exemplo, as palavras não posso, não consigo, elas ativam uma impossibilidade. Quanto mais você declara eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, isso ativa uma impossibilidade. Mas se nós declararmos a palavra de Deus, vamos ativar vida e possibilidade. Quando a nossa mente é renovada na fé, nós tiramos as limitações que tínhamos posto em Deus e então fica mais fácil pensar como Ele. Sabe porque é que muitas vezes nós não alcançamos aquilo pelo qual estamos a orar? Porque nós colocamos limites a Deus. Porque nós dizemos não consigo, não posso, não tenho. E isso ativa a impossibilidade. Estão cá, irmãos? Mas quando nós temos a fé de Deus em nosso coração, há pouco nós estávamos a cantar Deus sem limites, não foi? Yahweh, Deus sem limites. Verdadeiramente Deus não tem limites. Sabe quem põe muitas vezes os limites a Deus? Eu e você. Através das nossas palavras, através daquilo que nós declaramos, através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós fazemos. Estão cá? O que é que isso significa? Que nós, quando começamos a agir pela fé, a falar o que Deus fala, a falar a palavra de Deus, nós temos a capacidade de pensar como Deus pensa. Amém? A pergunta é, o que é que as suas palavras produzem? Pergunte a alguém que está ao seu lado, o que é que as tuas palavras estão a produzir? O que é que as tuas palavras... Eu digo isto para incentivar e ajudar os irmãos, amém? Diga-lhes o que é que as suas palavras estão a produzir. Pense para si mesmo o que é que as minhas palavras estão a produzir sobre a minha vida. Vida ou morte? Vida ou morte? Deus deu-nos a fé, porque esta é a entrada legal no âmbito sobrenatural. Nós começamos a entrar no âmbito sobrenatural pela fé. Nós chegamos às coisas sobrenaturais pela fé. Não há outra forma, irmãos. No reino de Deus, a moeda, se por assim dizer, para entrarmos e adquirirmos as coisas é pela fé. Tudo no reino de Deus se move pela fé. E veja isto, a fé, há pouco eu disse-vos, onde é que começa a fé? A fé começa no céu. Então onde está a fé? No céu. Ela pensa, escuta e vê o que existe no céu. A fé pensa, vê e escuta o que existe no céu. Temos que declarar as promessas de Deus para que elas possam materializar nesta terra. Muitas pessoas pensam, por que é que eu tenho que lutar contra o inimigo se ele já foi vencido? Por que é que há enfermidades se Jesus já levou toda a doença? Alguém já pensou isso alguma vez? Por que é que eu tenho que lutar contra o inimigo se ele já foi vencido? Por que é que há enfermidades na terra se Jesus já levou toda a doença? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Já leu isso? O mundo jaz no maligno. Então, enquanto estivermos no mundo, muitas poderão ser as tribulações que passemos. Mas viver por fé dá-nos acesso ao eterno. Viver por fé dá-nos acesso às coisas celestiais. Viver por fé dá-nos acesso àquilo que Deus pensa sobre nós. Viver por fé dá-nos acesso àquilo que Deus já planeou para nós. Viver por fé dá-nos acesso a viver os planos de Deus nesta terra. Viver por fé é uma decisão do seu e do meu coração.
Quando nós decidimos isso, caminhar por fé, nós podemos ver Deus a manifestar-se na nossa vida. Por isso a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. E situações más, tribulações, problemas podem suceder nesta terra. Mas quando você caminha por fé, você tem acesso às coisas celestiais. Isso não lhe diz que você não vai ter problemas. Isso diz-lhe que quando você está diante do gigante, o Deus que você tem é maior que esse gigante. Isso diz-lhe que quando você está diante de uma circunstância, de uma enfermidade, pela fé, você pode adquirir aquilo que já foi alcançado para nós, através da cruz, através de Cristo, e que está acessível no céu para mim e para si. Quantos se alegram com isso nesta manhã? Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele o fez, amém? Porque Ele já alcançou para nós. Então a palavra de Deus alimenta o nosso espírito e edifica uma atmosfera de fé ao nosso redor. Por isso nós precisamos de atentar para as palavras que nós usamos. Outra coisa importante é que a fé está sustentada na pessoa de Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. O fundamento da fé é Jesus. Se nós tiramos Jesus, não há fé. Muitas pessoas podem dizer, sim, mas eu tenho muita fé. Vocês provavelmente já ouviram ou já disseram, sim, mas eu tenho fé. Mas a sua fé está fundamentada em quê? Ou em quem? Porque se não está firmada em Jesus, na palavra, essa não é a verdadeira fé. A verdadeira fé sabe porquê, irmãos? Porque a fé é de Deus. As pessoas dizem muitas vezes, eu tenho fé, porque pensam que é algo delas. Entende? Porque pensa, estou a conseguir captar os irmãos nesta manhã, porque as pessoas dizem, eu tenho muita fé nisto e naquilo, porque elas pensam que a fé lhes pertence. Mas Jesus disse que a verdadeira fé é a fé de Deus, é a fé que Deus nos dá, que coloca em nosso coração. Se a sua fé não está fundamentada em Jesus Cristo, se a sua fé não está fundamentada naquilo que Jesus fez por nós, então a sua fé não é verdadeira. A sua fé não é real, porque a fé está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Se nós podemos ler 1 Timóteo capítulo 1 e versículos 4 e 5. 1 Timóteo 1, 4 e 5. Eu vou procurar aqui uma versão que... 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 1, e versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Diga comigo, fé não fingida. Noutra tradução, diz assim, nem se deem a fábulas... Desculpem. Disse noutra tradução e não a pus. 1 Timóteo 1, 4 e 5 diz: digo a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Porquê que eu quis ler nesta versão? Porque aqui diz para nós deixarmos de lado as coisas que produzem discussão. Muitas pessoas querem, às vezes, entender, desmistificar, pensar o que é que está na Bíblia, o que é que a Bíblia diz, não é bem isso e assim, assim, e estão a racionalizar a Bíblia. E Paulo estava a alertá-los e a dizer-lhes: deixem de pensar nisso, deixem essa longa lista de nomes de antepassados, porque essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Tudo o que tem a ver com Deus, você conhece pela fé.
Tudo o que tem a ver com o plano de Deus para a sua vida, você conhece pela fé. Tudo o que tem a ver com o plano de Deus para esta terra, você conhece pela fé. Tudo o que tem a ver com Deus implica fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então não é com a cabeça que você vai agradar a Deus, mas é por fé. Amém? Este versículo 5 fala de uma fé não fingida. Então a fé é real. Se eles não tinham a verdadeira fé, é porque existe então uma fé fingida. E onde está afirmada essa fé fingida? Porque Paulo estava a dizer, vocês tenham uma fé não fingida, então é porque existe a fingida, certo? A fé não pode estar apoiada em tradições, não pode estar apoiada na sabedoria humana, não pode estar apoiada na religião. Porque todas estas coisas são temporais, estão sujeitas a mudanças e por isso muitos se apartam da verdadeira fé, entregando-se a contendas. Podem pôr o versículo 6, por favor, 1 Timóteo 1, 4, 5 e 6, por favor. O versículo 6 diz: do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Então muitas pessoas com esta discussão, com este querer racionalizar a palavra de Deus, Paulo estava a alertá-los que isso estava a afastá-los da sã doutrina. Isso estava a afastá-los de Deus. Porque a fé deles tem que estar firmada na pessoa de Jesus Cristo. E não em tradições, não em religião, não em sabedoria humana. As pessoas não deixam a fé do dia para a noite. Deixe-me dizer-lhe isto. Começam a apostatar da fé. O que é apostatar? A palavra apostatar significa renunciar, rejeitar. Uma pessoa que renuncia, que rejeita ou dissocia-se da palavra, ela não o fez do dia para a noite. Muitas vezes vemos pessoas a deixar Jesus, a deixar o Evangelho e pensamos, o que deu a essa pessoa? Foi do dia para a noite. Mas não foi. Elas começam a apostatar da fé, ou seja, começam a apoiar-se nas tradições, na sabedoria dos homens, nas opiniões divergentes, naqueles achos, nas ideias próprias e deixam que a religião entre no seu coração. Então, o que é que começa por acontecer a essas pessoas? Primeiro começam por comprometer a verdade. Não é bem assim. Não é bem isso que diz. Depois começam a rejeitar o Espírito Santo e começam a rejeitar o sobrenatural de Deus. Estão cá, irmãos? Não vamos permitir que isso entre no nosso coração? Depois começam a perder o seu amor por Deus. As coisas já não são aquela paixão, aquele primeiro amor que fala a palavra de Deus. Depois deixam de buscar a Deus como antes buscavam. Começam a dissociar-se da palavra. Porque permitem que outras coisas venham abafar a pessoa de Jesus Cristo. Deixa-me dizer-lhe, a sua fé e a minha fé tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é a sua palavra. Para nós alcançarmos pela fé aquilo que Deus já determinou para nós, nós precisamos de falar, de pronunciar as promessas de Deus, para que elas se materializem na sua e na minha vida. Amém? Então, como sabemos que temos uma fé fingida? Ou seja, que tem aparência, que parece fé, mas verdadeiramente ela não é respaldada com o poder de Deus. Querem saber, irmãos? Quando temos mais dúvidas do que fé. Quando permitimos que haja mais dúvidas no nosso coração do que propriamente fé. Quando temos mais medo do que fé. Porque a fé verdadeira expulsa o medo. A Bíblia diz que a fé, ela expulsa o medo. Quem tem a fé verdadeira caminha no poder sobrenatural de Deus. E também quando há mais raciocínio e menos revelação. Quando a sua fé se baseia naquilo que você acha, que você pensa, que você idealiza como estando certo, mas quando não há revelação genuína da palavra, essa fé não é verdadeira. Deixa-me dizer, irmão, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, ela se revela a nós. Quem já teve essa experiência? Ela fala connosco, porque ela está viva. Diz a Bíblia que a palavra de Deus é viva e eficaz. Esta palavra não está morta, esta palavra está viva, porque esta palavra é Jesus. E Jesus está vivo.
E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a sua palavra também ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Se Jesus curou ontem, Ele cura hoje. Se Jesus fez, Ele irá fazer de novo. Porque Ele é o mesmo, porque Ele não morreu e as suas promessas também não morreram. Amém? Então muitas vezes nós raciocinamos e racionalizamos mais do que propriamente temos revelação da palavra de Deus. Quando começamos a deixar que os nossos achos, o que nós achamos, isso sobreponha-se à palavra de Deus, nós acabamos por perder aquilo que realmente o Espírito Santo quer falar connosco. Quando Deus já não fala consigo e tudo tem a ver com aquilo que você acha que está certo, mas verdadeiramente Deus já não fala, o Espírito Santo já não contente consigo, já não convence do pecado, já não sente nada quando peca, já não sente nada quando fala mal do próximo, simplesmente só sente a razão que pensa ter, aí já não há fé genuína. Quando você já não sente nada, sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo eterno. Quando o Espírito Santo já não o convence do pecado, quando o Espírito Santo já não lhe mostra que aquela atitude está errada, quando você já não sente nada quando peca, já não sente nada quando diz mal de alguém, quando não sente nada é porque algo está mal. E a fé já não é a genuína. A fé é uma fé fingida, porque você aparenta fé, mas não vive uma vida de fé. Então cá, a verdadeira fé sempre nos vai levar ao arrependimento, ao desejo de mudança, à fome e sede por mais de Deus. Quantos aqui têm fome e sede de Deus? Quantos querem mudança em sua vida? Deixe-me dizer-lhe, mudança não é, mas eu já mudei, eu fazia umas coisas e já não faço. Mudança é a cada dia. Você necessita de mudar a cada dia. Você necessita de estar a tal ponto conectado com Deus que Deus começa a dizer-lhe: filha, não vais por aí, filha, não é assim. E nós estamos tão apaixonados por Ele que nós só queremos amá-lo, só queremos servi-lo, só queremos agradar-lhe. Eu quero dizer-lhe, sem fé você não pode agradar-lhe. Então você quer saber quais são os fundamentos da verdadeira fé? Já vimos aquilo que é a fé fingida, aquilo que está quando há mais dúvidas do que fé, quando há mais medo do que fé, quando racionalizamos mais do que temos revelação. Então, quais são os fundamentos da verdadeira fé? Primeiramente, a fé está firmada na pessoa de Jesus Cristo. Já disse isto, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quer dizer que tudo começa e tudo termina em Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Sabe, Ele é o autor, ou seja, Ele é o que inicia a fé em nós. Ele é o que cria a fé. Ele é o autor. E Ele é o consumador. Ele é o que termina todas as coisas. Ele é o fim, Ele é o início e o fim de tudo. Então cá, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós caminhamos numa verdadeira fé. Segundo fundamento, a fé deve estar fundamentada na obra terminada da cruz. Onde está a sua fé firmada? Em quem está firmada a sua fé? Em Jesus. Onde está firmada a sua fé? Na obra terminada da cruz. Naquilo que você sabe que Jesus fez por si. A nossa fé está fundamentada na certeza e convicção plena daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Você tem fé porque você crê naquilo que Jesus fez por si. Vou-lhe fazer uma pergunta, parece estranha, mas quantos creem de todo o seu coração que eram pecadores, que estavam afastados de Deus, que mereciam a morte? Você não está cá hoje, irmão. Quantos têm essa certeza, essa convicção? Vocês sabem. Sabe, é porque é muito importante isto. Porque se eu penso que sempre fui boa pessoa, se eu penso que sempre fiz coisas boas, que nunca fiz mal a ninguém, eu nunca me vou verdadeiramente arrepender, eu nunca vou verdadeiramente ter Jesus em meu coração. Porque para eu ter Cristo eu tenho que saber a minha condição. Quantos aqui neste dia sabem que eram pecadores,
que estavam afastados, separados de Deus, que não havia hipótese nenhuma de chegarmos a Ele. Quantos aqui sabem que o pecado nos afasta de Deus a tal ponto que era como algo que nunca poderíamos alcançar, era como algo que era intransponível, que nunca poderíamos chegar a Deus? Mas você está aqui hoje sentado nesta cadeira. Você está sentado num lugar que chamamos igreja. Nós estamos sentados num lugar em que chamamos casa de Deus. Por que você e eu podemos estar aqui? Por que você pode dizer amém e aleluia? Por que eu posso pegar no micro e falar a palavra de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou a si, irmão. Você tem consciência disso? É que se vimos à casa de Deus, se nós dizemos que somos crentes só por dizer, você está a pisar o sangue de Cristo. Você está a dizer que simplesmente, eu sou cristã, eu sou filha de Deus, então eu oro e Deus tem que fazer e ponto. Irmãos, estão cá hoje. Você tem consciência da sua condição de pecador, afastado de Deus, separado de Deus. Mas diz a palavra de Deus que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que é que isso significa? Que Deus, na sua eterna omnisciência, sabia que o homem ia pecar. Na sua eterna omnisciência, sabia que você e eu estávamos longe dele. E na sua eterna omnisciência, Ele preparou o caminho para que nós fôssemos levados de novo ao Pai. Sabe, irmão, isso tem que constranger o seu coração nesta manhã. Se você está sentado nessa cadeira simplesmente por estar, eu quero dizer, aviva o seu coração. Apaixone-se por Ele. Porque Ele preparou todas as coisas para que você e eu não tivéssemos uma eternidade no inferno, mas tivéssemos uma eternidade no céu. Se você não tem consciência disso, hoje peça a Deus, Pai, perdoa-me, eu quero entender isso. Eu não quero viver nesta terra como se isto fosse uma coisa qualquer. Eu quero viver esta vida conhecendo aquele que me pode levar a viver no céu para sempre. Então a fé tem que estar fundamentada nesta obra terminada da cruz. Sabermos que Jesus foi à cruz não porque Ele merecesse, mas porque eu e você merecíamos a morte. Mas Jesus tomou aquele cargo, como tomou aquele fardo sobre Ele. Eu acho interessante ver quando Jesus está ali mesmo naquele momento angustiante, Ele sabia o que ia suceder com Ele. E Ele disse na sua humanidade, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, Pai, que eu não passe por isto. Vejam só, o próprio Cristo. Ele sabia o que ia suceder, Ele sabia que ia ressuscitar, mas só de pensar o que Ele iria sofrer, o que Ele iria passar, Ele disse, Pai, se for possível. Mas a seguir Ele disse, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Fê-lo por mim e por si, meu irmão. Se nós não temos essa consciência, precisamos de pedi-la a Deus. Porque uma igreja que não tem consciência daquilo que Jesus fez por si, então não é uma igreja vitoriosa. É uma igreja derrotada. Mas a Bíblia diz que Deus vem buscar uma igreja gloriosa, santa, sem pura, sem mácula, sem defeito. Você e eu somos essa igreja. Você e eu somos essa igreja. Essa igreja que Jesus vem buscar em glória. Porque Jesus já não vem mais para dar a vida por si, meu irmão. Isso Ele já fez. Ele vem para buscá-la em glória. Uma igreja santa, pura, sem mácula, sem defeito. É essa igreja que Ele vem buscar. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa igreja? Você ama o seu Salvador? Então nós precisamos ter a nossa fé fundamentada na obra terminada da cruz. A nossa fé está fundamentada na certeza e convicção plena daquilo que Jesus fez por nós. Uma vitória eterna, uma vitória irrevogável, onde na cruz todo o mal foi vencido e Jesus suportou tudo o que nos cabia a nós, o peso dos nossos pecados, para nós termos salvação e perdão.
É nisso que tem que estar fundamentada a nossa fé. E também a fé está fundamentada no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Paulo disse, ele expressou a sua convicção, que pregou aquele evangelho. Eu vim a vocês, eu preguei-vos o evangelho, não com palavras persuasivas, mas com a demonstração do poder de Deus. A sua fé e a minha fé têm que estar fundamentadas na pessoa de Jesus, na obra que Ele fez na cruz por mim e por si. E no poder de Deus. Amém? Então, quantos daqui estão aqui neste lugar e dizem, eu quero ir a um nível maior de fé? Oh, irmãos, ajudem-me lá. Quantos querem ir a um nível maior de fé? Então, quando nós entendemos a base da fé, como ela está ligada àquilo que nós declaramos com a nossa boca, sabendo ainda que a fé vê, pensa e escuta o que existe no céu, a pergunta é, como podemos permanecer e ir de fé em fé, alcançando novos níveis de fé? Vamos ver Mateus capítulo 22 e versículo 37. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Diga comigo, amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Noutras versões deve dizer mente, pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Somos instruídos por Deus a amá-lo, não só com o nosso coração e com toda a nossa alma, mas também com a nossa mente, mas também com o nosso pensamento. Veja, nós somos ensinados por Jesus a amar de todo o coração, parece-nos normal, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento. Tudo em nós, alma, pensamento, coração, tem que amar o Senhor. Tudo o que há em si, até os seus pensamentos, tem que amar o Senhor. Eu pergunto-lhe, que tipo de pensamentos você tem? São pensamentos que amam o Senhor? A Bíblia diz, ama de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus pensamentos. Que pensamentos vagueiam na sua mente? Esses pensamentos honram a Deus? Porque a Bíblia diz, Jesus disse-nos, ama com todo o teu pensamento. Ama com toda a tua mente. Ama com todo o teu coração o Senhor teu Deus. Quantos dizem, Ele é o meu Deus? Então é para mim, amém? Amá-lo com o coração, com a alma e com a mente. Tal como o nosso coração tem que ser transformado para alinhar-se com o novo homem dentro de nós, a nossa mente tem que ser transformada para alinhar-se com a mente de Cristo em nós. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Nós precisamos de amar a Deus com o quê? Com o nosso pensamento, com a nossa mente. A nossa mente também tem que pensar e tem que amar o Senhor. Então, para isso, ela tem que estar alinhada com a mente de Cristo. A sua e a minha mente têm que estar alinhadas com a mente de Cristo para que nós possamos amar a Deus com toda a nossa mente. Os irmãos já tinham pensado nisso? É com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, com toda a sua alma, temos que amar o Senhor. Nós precisamos de uma transformação sobrenatural também na nossa mente, ou seja, nós precisamos de renovar a nossa mente para amarmos a Deus. As nossas crenças e atitudes estão enraizadas e estabelecidas no nosso coração. Em consequência disso, elas vão influenciar a nossa mentalidade e o nosso pensamento e vão propiciar o nosso comportamento. Ou seja, tudo aquilo que você crê, todas as atitudes, tudo aquilo que você acredita está enraizado no seu coração. E isso vai fazer algo, vai influenciar a forma como você pensa, vai influenciar a sua mentalidade e vai fazer com que você tenha um comportamento. Satanás sempre vai tentar manipular o seu coração, plantando maus pensamentos na nossa mente e incentivando a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que sobre tudo o que se deve guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que sai tudo o que nós fazemos. Então temos de ter cuidado com o quê? Com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos vão descer ao nosso coração e vão ser aquilo que nós vamos praticar. Você já pensou nisto? Já viu isto? Que você pensa de uma forma e acaba por agir dessa forma? Se você pensar, por exemplo, se você coloca na sua cabeça ideias de que toda a gente lhe quer mal, que toda a gente está a pensar em fazer-lhe mal, ainda que não seja verdade, mas você pensa nisso, já pensou que a sua atitude para com as pessoas vai mudar? Aquilo que você põe na sua cabeça, os pensamentos que você permite que entram na sua cabeça, é aquilo que você vai praticar. Não vamos dizer que sim, né? Mas já teve conhecimento, ou então você mesmo já foi assim. Uma pessoa que sempre está a pensar, ninguém gosta de mim, estão a falar mal de mim, de certeza que estão a falar mal de mim, olha aquelas pessoas estão a falar mal de mim, e ainda que isso não seja verdade, o seu comportamento vai ser alterado. Já pensou nisso? Porquê? Onde é que Satanás trabalha? Na sua mente. Ele envia pensamentos para que você comece a ter aquilo no seu coração e a agir em conformidade com esses pensamentos. Por isso é que a Bíblia diz que a batalha é sempre na nossa mente, verdade? Satanás sempre vai tentar manipular o nosso coração, plantando esses maus pensamentos, de maneira a incentivar a nossa natureza de pecado. Por isso é que a forma como nós pensamos e a classe de pensamentos que nós permitimos na nossa mente são tão importantes. Diga a alguém que está ao seu lado, tem cuidado com o que pensas. Diga ao outro assim, mas carinhosamente, está bem? Não aproveite para dar recados, irmãos, vá. Não, estou a brincar, mas diga a alguém que está aí perto de si, tem cuidado com aquilo que tu pensas. Aí está a dificuldade de muitas pessoas em não conseguir alcançar novos níveis de fé. É quando nós nascemos de novo, é-nos dada uma medida de fé. Essa fé vai ser estimulada à medida que declaramos a palavra com a nossa boca e exercemos a autoridade. Então, por que é que tanta gente paralisa na fé? Tudo tem a ver com a mente, que influencia o nosso coração e influencia o nosso comportamento. Desculpem. Ponha assim a sua mão na cabeça e diga, mente, cuidado com aquilo que eu deixo que tu penses. Abençoa a sua mente neste dia e diga, mente, renuncia a pensamentos que não agradam a Deus, renuncia a pensamentos contrários à palavra de Deus e no nome de Jesus eu declaro que penso o que Deus pensa, eu falo o que Deus fala, eu faço o que Deus faz, em nome de Jesus, amém. Tem que esta cabecinha, diga assim, esta cabecinha tem que funcionar de acordo com a palavra de Deus. Porque se você permite que a sua mente seja influenciada por Satanás, o seu comportamento vai alterar. E o que é que vai acontecer? A sua vida vai ser alterada, não vai ser de acordo com os planos de Deus. Diga assim, tudo começa aqui. Nós pensamos, eu sinto no meu coração, sei lá, olha, eu vou fazer uma parvoíce. Eu sinto no meu coração, por exemplo, um casal, eu sinto no meu coração deixar-te. Eu sinto aqui no meu coração. Não, meu irmão, você começou aqui a pensar em muita coisa. E não sente no coração, você começou aqui a idealizar. Eu sinto que detesto aquela pessoa. Eu sinto mesmo que aquela pessoa precisava levar-se um achego aqui no meio do pescocinho. Eu sinto aqui bem no meu coração. Não, meu irmão. Você começou por pensar o quanto você não gostava daquela pessoa e permitiu que isso descesse ao seu coração e influenciasse o seu comportamento. Temos que ter cuidado com a nossa mente, amém? Diga assim comigo, muito cuidado com a minha mente.
Então, tudo tem a ver com a mente que influencia o nosso coração. Muitas pessoas não vencem na fé porque não vencem a batalha da mente. Ainda que conheçam a palavra, saibam o que Deus quer que façam, os seus pensamentos não se alinham com Deus, não amam a Deus com a sua mente, não têm os pensamentos alinhados com a mente de Cristo. O resultado disso é que não vencem e não sobem de nível na fé, porque os seus pensamentos manipulam e contaminam o seu coração. Quando a crise e o problema chegam, ainda que saibam a palavra e conheçam a vontade de Deus, se não alinham a mente a Cristo, não conseguem vencer, porque a mente não está cativa em obediência a Cristo. Por isso é que a Bíblia nos ensina a levar a nossa mente cativa em obediência a Cristo. Porque senão, quando chega a circunstância, e mesmo que não chegue no seu dia a dia, meu irmão, se você não tem a sua mente alinhada com a mente de Cristo, se você não pensa como Deus pensa, toda a sua vida vai ser levada por aquilo que você pensa. Estou quase a terminar. Não sei quem gritou, mas eu garanto que estou quase a terminar. É importante sabermos que o reino de Deus não se dá com o reino das trevas. São reinos separados, irmãos, não se dão, não se misturam. Se você tenta misturar as duas coisas, quer dizer, não se misturam. Se você quer dizer, eu sou cristã, mas também posso fazer isto e também posso fazer aquilo que pertence ao reino das trevas, quer dizer que a palavra de Deus diz que são inimigos. O reino de Deus é inimigo do reino das trevas, não se dão, não se relacionam, não há cá amizade. Por isso, Tiago, eu gosto do livro de Tiago, porque ele era assim muito trás. E ele diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus, ponto. Se queres ser amigo do mundo, tu não podes ser amigo de Deus, esquece. Se você, meu irmão, quer tocar ali, tocar acolá para ver se dá as duas coisas, não funciona. O reino das trevas não é o reino de Deus. Deixe-me explicar-lhe isto. Quando nós aceitamos Cristo, o reino de Deus chega à nossa vida. Quantos têm Cristo? Levante bem alta a sua mão se você não se envergonha de Cristo e diz, eu tenho Cristo na minha vida. Uau! Eu tenho Cristo! Cristo é o meu Senhor! Eu pertenço ao reino da luz! Eu pertenço ao reino de Deus! Está no tempo da igreja não ter vergonha do Evangelho. Eu acho piada quando os nossos pastores contam que há muitos anos eles iam com a Bíblia na mão e ficavam todos... Bíblia na mão. Agora, pomos no telemóvel e que ninguém veja a aplicação. Fica lá escondidinha num quadradinho, que é para ninguém saber. Quando vamos para a escola, para o trabalho, diz, quem? Eu? Como? No outro dia estava a ouvir um pastor que ele dizia assim, muitas pessoas dizem, Deus disse que eu vou para as nações pregar o Evangelho. Eu vou fazer muitas coisas para Deus. E ele diz, irmão, não vai nada. Nem o seu vizinho sabe que você é crente. Para que é que Deus o vai levar às nações se nem você sabe, o seu vizinho, nem o vizinho reconhece que você é cristão, vai levá-lo às nações para quê? Muita gente diz, eu vou salvar o mundo inteiro. Tu nem salvaste a tua casa. Eu vou fazer grandes coisas para o Senhor. Tu nem oras. Deus falou comigo e disse que eu vou subir. Mas tu nem levantas voo, quanto mais subir. Irmãos, digam assim comigo, começa aqui tudo na mente. E começa por decidir a que reino pertenço. Já viu quando a igreja, quando os filhos de Deus começarem a andar pela rua sabendo que pertencem a um reino todo poderoso? Mas não, agora as pessoas andam assim, ok, eu vou a uma igrejinha assim, eu vou ao domingo, eu sirvo ao Senhor. Diga assim comigo, eu pertenço ao reino de Deus. É um reino todo poderoso. Porque o seu rei, eu sempre disse que gostava de viver no tempo dos reis, não é? E eu agora estou a pensar, exatamente, eu estou no reino de Deus, Ele é o meu rei, eu sou uma princesa que passeia pelo reino de Deus. E você, irmão, você é um príncipe, você é uma princesa, ande como princesa, ande como príncipe. Pertencemos à realeza, meu irmão. Você não acredita nisso? Você anda aí, você anda assim como cabisbaixo. Não quer. Você anda mais como, sei lá, a baronesa também é bom, mas não sei, pronto.
Ande como princesa, mas sabendo que está num reino que tem leis. Sabendo que todos os reinos têm as suas leis. Todos os reinos têm um governo. Imagina o que era um reino sem governo, uma anarquia. Cada um faz o que quer, é uma grande desgraça. Já tivemos muitas vezes isso a acontecer no nosso panorama histórico e sabemos que a anarquia é uma grande desgraça, não é? Cada um faz o que quer, cada um pensa como quer. Olha a grande confusão que isso... Você já viu algum país anárquico que prospera? O reino de Deus não se dá com o reino das trevas, amém, irmãos? Quando nós aceitamos Cristo, o reino de Deus chega à nossa vida. Então o reino das trevas está em total oposição ao reino de Deus e em conflito. Esses dois reinos sempre se chocarão e estarão em conflito. E nós devemos decidir com qual deles nos vamos alinhar. A Bíblia diz duas coisas. Disse-vos há pouco. O reino das trevas é inimigo do reino de Deus e também diz a palavra de Deus que não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores, ou serve a um ou serve a outro. Então é na base dessa decisão que podemos caminhar com Cristo. Agora atenta a isto, todos os reinos têm as suas próprias leis e o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem como objetivo dar vida eterna, gozo, paz e justiça. E governa com base numa relação tão bonita. Governa com base numa relação de paternidade. O reino de Deus governa. Ele é rei, Ele é Senhor e Ele é Pai. Eu vou dizer outra vez, eu estava a dizer que você era um príncipe, uma princesa passeando no reino de Deus. E o seu rei, o seu Senhor, é o seu Pai. É o seu Pai. Não importa, muitas pessoas pensam, nós temos um Pai na terra, mas até esse Pai na terra tem o mesmo Pai no céu que nós. Você tem um Pai na terra, honre-o, respeite-o. Mas você tem um Pai celestial, todo-poderoso, que governa um reino que é sobre tudo, que tem todo o poder, que está acima de qualquer outro reino e que tem as suas próprias leis. E o objetivo desse reino é dar-lhe vida, é dar-lhe paz, é dar-lhe justiça. Ouça isto, ele governa com base numa relação de paternidade, por meio da revelação e por meio da obediência e submissão voluntárias. Sabe, Deus nunca o vai obrigar a você escolher o reino dele. Nunca vai obrigá-lo. Você obedece e se submete por amor. Amém? Se falhamos nesta forma de viver, a rebelião continuará a operar nas nossas vidas. Por outro lado, o reino das trevas governa por meio da ignorância espiritual das pessoas e por meio do domínio e do controle. Vocês podem subir que eu estou quase a terminar. Se queremos saber o nível da nossa fé, importa perguntar a nós mesmos até que ponto estamos alinhados com a palavra. Hoje, faça essa reflexão. Até que ponto as minhas palavras, a minha forma de pensar, a minha mente está alinhada com a palavra de Deus? O que é que eu confesso? Ouça, irmão, não é só confessar positivo aquilo que eu quero, é confessar o que a Bíblia diz. Muitas pessoas veem-se impossibilitadas de subir a outros níveis de fé por causa da sua vida, palavra e comportamentos não estarem de acordo com o reino de Deus. Então precisamos ter cuidado com o que vemos, cuidado com o que ouvimos, cuidado com o que pensamos. Diga assim, vá comigo. Eu preciso ter cuidado com o que vejo, com o que ouço e com o que penso. Nós já falámos disto na sexta-feira, há um conjunto de obstáculos que nos impedem de ir a um nível maior de fé. E alguns desses obstáculos são a incredulidade, a desobediência, a rebelião, a falta de temor a Deus, o pecado, as tradições, a dúvida. Aquilo que nós vemos, ouvimos e pensamos é o que vai descer ao nosso coração e é aquilo que nos vai alimentar. Muitas pessoas podem pensar, eu vejo, ouço estas coisas, mas isso não contamina a minha fé. Quer dizer, tudo o que você vê, tudo o que você ouve, tudo o que você pensa, chega ao seu coração. Não pensa, não, isso não me ministra, isso não me diz nada. É mentira. Sabe porquê que nós dizemos isso? Porque a curto prazo não vemos nada. Mas começamos a esfriar.
A nossa relação com Deus começa a esfriar. A nossa fé começa a não estar tão viva. A dúvida começa a chegar. Porque tudo o que vemos, ouvimos e pensamos deixa o nosso coração. Tudo o que vemos, ouvimos e pensamos alimenta a nossa vida, quer queiramos, quer não, e quer acreditemos, quer não. Aquilo que tu ouves e vês ministra a tua vida. Ministrar significa que serve à tua vida. Transmite-te algo. Aquilo que vês, ouves, pensas, transmite-te algo. Aquilo que nós ouvimos, vemos, pensamos, é aquilo que nos alimentamos e que vai ditar o nível da nossa fé. Como é que eu sei como é que é o nível da minha fé? Como é que eu vou a um nível maior de fé? Quando eu escuto, ouço e penso aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus fala através da sua palavra. Então muitas pessoas estancam na fé e não conseguem alcançar outro nível de fé porque deixam que Satanás as confunda, trazendo mentiras e chegando até ao ponto de duvidar da própria palavra. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando o momento em que nos possa tragar. Mas também diz mais à frente para nós resistirmos firmes na fé. O diabo anda ao nosso derredor. Você não vai sair daqui e pensar, pronto, eu sou do reino de Deus, eu não quero nada com o reino das trevas, eu quero o reino da luz, eu sou uma princesa, como a pastora Ana disse, uau, que bom, é isso. Você não pense que o diabo não anda ao seu derredor. O diabo anda ao nosso derredor, a ver quando nos pode tragar. Isso vai suceder, ele andar ao nosso derredor. Mas depois o versículo 9 de Efésios diz-nos, resistam firmes na fé. Como é que resistimos? Na fé. Sabe porquê? Porque a fé é o acesso ao eterno. A fé dá-lhe acesso à eternidade. A fé dá-lhe acesso às coisas de Deus. A fé dá-lhe acesso àquilo que Deus já disse sobre a sua vida. A fé dá-lhe acesso àquilo que Deus planeou para si. A fé dá-lhe acesso àquilo que Deus já determinou ainda antes da fundação do mundo sobre a sua vida. A fé dá-lhe acesso àquilo que Deus já preparou para si. Diz a palavra de Deus que é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Ninguém pensou nem imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém, a sua cabeça, a minha cabeça, a minha mente não pode conceber o que Deus preparou para os que o amam. É tão maravilhoso aquilo que Deus tem para cada um, que não nos cabe na nossa mente. Mas podemos alcançar todas essas coisas por fé. E ir a um nível maior de fé implica eu decidir caminhar. E se calhar também decidir deixar de ouvir certas coisas, de falar certas coisas, de pensar certas coisas, de dizer certas coisas. Porque isso está a contaminar o meu coração. Engane-se, irmão, ou desengane-se neste dia. O nosso coração contamina-se com essas coisas. Você pode pensar que é quase todo poderoso. Eu sou um filho de Deus, Deus está em mim, Ele é todo poderoso, então eu também sou. Então eu posso ver, fazer, pensar, ouvir o que eu quiser, que isso a mim não me afeta. Já estamos a começar com um grande orgulho espiritual, irmãos. Digo-lhe, afeta o seu coração. Você pode não ver hoje, pode não ver já. Mas deixe passar os dias, deixe passar o tempo e veja como isso afetou o seu coração. Isso já sucedeu comigo. Pensar que não estou ofendida. Pensar que, não, eu já perdoei. Mas os pensamentos, até que um dia eu me apercebo que aquilo contaminou o meu coração e contamina a minha fé. Porque depois chega ao momento de eu querer aplicar a fé e ele está cheio de amargura ao meu coração. E agora? Deixei
que aquilo chegasse àquele ponto. E agora é difícil caminhar por fé, verdade? Então, caminhar por fé, ou a fé em si, dá-nos acesso ao sobrenatural. Amém? Todos os reinos têm as suas leis e nós precisamos de conhecer as leis do nosso Deus e andar segundo elas. Hoje Deus quer ativar a sua fé. Você crê nisso? Você deseja isso? Quando nós damos lugar às investidas de Satanás, aparentemente nada acontece, mas começamos a abrir a brecha até ao ponto de esfriarmos e perdermos o primeiro amor. Passamos a ir à igreja, a servir a Deus, a orar, de forma mecânica e sem acontecer nada. Deixamos de ter a fé ativa e passamos a ter mais dúvidas do que fé. Então eu quero dizer que a fé tem que estar em constante movimento. Você não pode pegar na fé e guardá-la numa caixinha. A sua fé tem que estar a ser posta à prova todo o tempo. Amém? E para isto que suceda, nós temos que estar conectados à palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Conectados com a palavra, com a casa de Deus, com os sons do céu. Conecte os seus ouvidos com os sons celestiais. Se você conecta os seus ouvidos com os sons da terra ou do inferno, depois não queira vencer na fé. E não se apoie no facto, não me acontece nada. Eu também não quero que aconteça nada, irmãos. Mas eu digo é que no momento chave, nós necessitamos que o nosso ouvido, a boca, a nossa mente, o nosso coração estejam cheios da palavra de Deus. Amém? Então, se a sua fé não se move, nada sucede. Mas pelo contrário, começamos a ver que a presença de Deus não está conosco. Não vemos a mão de Deus sobre nós. Se a nossa fé não se move, não acontece nada. Mas a fé tem movimento. Diga comigo, a fé tem movimento. Ela exige obras. Ela exige exercício. O nosso pastor costuma dizer que a fé é como um músculo. É preciso exercitar esse músculo, verdade? É preciso exercitar essa fé. Então Deus quer que você e eu avancemos a um nível maior. Mas para isso é necessário revelação, para que Deus abra um caminho e uma nova dimensão diante de nós. Lembre-se disto, a fé é agora. A fé não é uma caixinha, a fé não é metida dentro de uma caixa e guardada. A fé é agora, é para ser vivida agora. Porque Deus disse, a fé é. É o que a palavra de Deus diz. Não é a fé será, a fé foi, é a fé é. A fé é agora, é presente, é para você viver agora. Aquilo que Deus planeou para a sua vida, agora. Aquilo que Deus determinou, agora. Aquilo que está escrito, agora. É agora no nome de Jesus. A cura é agora. Agora. A fé é a oportunidade que nós temos de ver Deus a intervir no tempo normal da nossa vida e nós alcançarmos e materializarmos aquilo pelo qual temos clamado. Como é que eu alcanço isso? Pela fé. Se queremos caminhar no agora, não podemos descartar a revelação de Deus para este tempo. Não podemos caminhar na verdade presente como a revelação de ontem, porque a fé é agora, a fé é ativa, ela não é estanque, ela não é algo aprendido que fica parado no tempo, ela é viva e necessita de ser colocada em ação para que funcione. Temos que estar atentos ao que Deus está a dizer agora. Vamos ficar de pé nesta manhã? Quantos dizem, eu quero um nível maior de fé? Eu quero que primeiramente saibam isto, irmãos, vamos só recapitular. A sua fé tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. Não em si, não é nas pessoas, não é em alguma coisa estranha. Fé verdadeira, genuína, fundamenta-se na pessoa de Jesus. A fé está fundamentada na obra terminada da cruz. Você e eu temos que nos alegrar com o que Cristo fez por nós. Porque a Bíblia diz que Ele tirou-nos das trevas para a luz. Não vamos ser negligentes e pensar que Jesus ainda pode passar pela cabeça de alguns. Mas eu não pedi nada a Deus. Eu não pedi a Jesus para o fazer, pois não.
Mas aí está, o amor é dar sem pedir. E o que Deus fez por nós foi dar-nos o seu próprio Filho, ainda que nós não o peçamos. Ainda que nós não merecêssemos, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que nem eu nem você podemos imaginar. E creio que todos aqui que são pais amam. E o seu amor parece-lhe exacerbado. Mas Deus ainda amou-o mais a si. De tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para dar a vida por nós, para que todo aquele que nele acredite, para que todo aquele que diga eu acredito em Jesus, eu creio no que Ele fez por mim, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é vida aqui nesta terra, com abundância, com prosperidade, com saúde, com Deus a abrir caminhos, com Deus permanente em sua vida, ainda que as circunstâncias se levantem. É Deus consigo nesta terra, vida eterna. É Deus conosco aqui nesta terra e na eternidade. Você precisa ter esta revelação da cruz, do que Jesus fez por nós. Não precisa ter pena dele. Muitas pessoas imaginam aquela cruz, Jesus ali, ai coitadinho. Jesus já não está mais naquela cruz. Jesus fez tudo aquilo por amor. Por amor. E hoje podemos caminhar por fé. Podemos ter acesso ao eterno, porque Ele se sacrificou por nós. Sabe por que eu estou a insistir nisto? Porque a fé tem que estar fundamentada na obra que Cristo já fez por nós. A sua fé tem que estar fundamentada na obra que Jesus concluiu por si e por mim. E eu quero dizer-lhe, está consumado, está feito. Jesus já venceu por nós. E a nossa fé está fundamentada no poder de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, na fidelidade de Deus, naquele Deus que não muda, na imutabilidade de Deus. Aí está a minha fé, que Tu és um Deus fiel, que Tu não mudas, que és vencedor sobre todas as coisas e que és o meu Deus. Então a minha fé está fundamentada aí. E aí crescemos em fé. A palavra de Deus diz de fé em fé. Deus quer que você caminhe de fé em fé. Não que você deixe a sua fezinha ali, escondidinha. É para você crescer de fé em fé, alcançando mais e mais e mais. Em cada batalha, em cada guerra, você vence por fé e sobe de nível. Quero dizer-lhe, se o gigante que se levantou é grande demais, a vitória é ainda maior. Quero dizer-lhe que se aquilo que se levantou diante da sua vida é grande para si, coloque fé e vai subir esse nível de fé. Porque Deus é aquele Deus que o vai sustentar, que o vai abraçar, que o vai amar. A pastora no domingo passado terminou a dizer ame-o, e isso marcou o meu coração. Eu quero dizer ame-o. Quero dizer-lhe que o Evangelho não se trata de mim nem de si. O Evangelho não se trata de nós. O Evangelho trata-se dele, do que Ele fez por nós. Quando a igreja tiver essa consciência, corre para dizer Jesus está vivo. Quando a igreja tiver essa consciência, não está parada à espera de alguma coisa. Ela tem um mover dentro de si. Ela quer fazer mais, ela quer ver vidas salvas, curadas, libertas, transformadas. Esse tem que ser o nosso motor. Muitas pessoas desanimam porque acham que a fé é delas. Mas eu quero dizer, a fé é de Deus.